Ok, estou de volta ao programa Mercado Futuro. Hoje a conversa é com o Dr. Tiago Marinho Nunes, do escritório Muriel Medici Franco Advogados. Antes do intervalo falávamos de prescrição, a nova novidade na prescrição na lei arbitral, que pode variar, o doutor dizia 1, 3, 5 anos. Então, explica como ficou esse negócio agora pra gente. O que acontece é o seguinte, Resch, a prescrição nunca foi discutida no âmbito da arbitragem, muito por ser uma questão de direito material, ou seja, a prescrição tem que estar no Código Civil. A lei de arbitragem é uma lei de processo, certo? Ou seja, não fazia sentido ter disposições sobre prescrição. Mas os operadores ficavam na dúvida. Poxa, mas no processo judicial, o que interrompe a prescrição? A citação para o oficial de justiça e retroage a data do protocolo, né? A pessoa está preocupada com aquele prazo que vai vencer, protocola a petição inicial no Fórum Central, hoje é pelo processo eletrônico, vai ter o despacho do juiz cite-se e está resolvido o problema. O que a lei de arbitragem fez foi a mesmíssima coisa. Ela disse que a instituição da arbitragem interrompe a prescrição, retroagindo a data do protocolo do requerimento de arbitragem. Ou seja, instituição de arbitragem, quando há um tribunal formado. Quando há um tribunal formado, eu tenho jurisdição, eu tenho juiz, certo? Só que eu tenho 3 árbitros, mas eu tenho jurisdição. Esse tempo de instituição demora, mais ou menos 2, 3 meses. Então, 3 árbitros, um escolhido, depois outro, o terceiro nomeado. Isso demora 2 a 3 meses. E, para privilegiar o credor diligente, que promoveu a sua pretensão a tempo, há a regra da retroatividade, a data do protocolo lá atrás. Ou seja, foi exatamente o que o legislador fez na nossa lei de Entendi, arbitragem, ele não perde o tempo. resolvendo um grande problema, um problema que assustava, né, Entendi, os operadores do direito. Que podia chegar a perder Podia chegar a perder processo. ou não tinha, vamos dizer, existia uma série de medidas a tomar até ir para o judiciário, fazer protesto interruptivo de prescrição, que ainda é um método muito utilizado, mas essa questão da lei, ela aprimorou a lei, podemos dizer. A lei melhorou, o sistema arbitral brasileiro com essa disposição melhorou. Você falou que a França é o país que mais usa isso, né, Câmara Arbitral? A França é o país mais, na minha opinião, mais tradicional em matéria de arbitragem, desde o ensino da arbitragem, desde da própria CCI, né, que é a maior instituição arbitral do mundo, a Câmara de Comércio Internacional, é sediada em Paris, é o país mais liberal em matéria de arbitragem, é o país que trata a arbitragem como ela deve ser, autônoma. Por exemplo, me bateu um negócio aqui, não tem nada a ver com o nosso assunto seguinte aí. Mas, por exemplo, aquele negócio que aconteceu lá na barreira da Samarco. Certo. Digamos que os produtores ou os pescadores ou quem seja que foram prejudicados. Isso aí seria um tema, um prato cheio para uma Câmara Arbitral, não? Em tese seria Que é pela ambiental, matéria, né? mas não pelas partes, porque a arbitragem ela não serve para. Muitas pessoas dizem que a arbitragem serve para desafogar o judiciário. Não. Não é verdade. É uma meia verdade. É óbvio que ela desafoga, porque é menos um litígio. Agora, ela serve para resolver litígios muito, muito complexos, em que o Poder Judiciário não é condição técnica, é condição estrutural. Em arbitragens de construção, por exemplo, envolvendo hidrelétricas, arbitragem de construção civil, exige uma prova dificílima de ser feita, audiências de dias, 5 dias, 1 semana, oitiva de um número absurdo de testemunhas. Como eu vou fazer isso no judiciário, que há sei lá quantas ações por dia, ações simplíssimas, ações que não são comparáveis às que estão na arbitragem. No caso da Samarco, eu ainda vejo com uma certa dúvida. Acho que talvez a mediação seria um método de resolução, alternativo de resolução de conflito mais adequado para resolver as questões ambientais. Bom, temos um último tema, que é com a questão das medidas cautelares. Se eu entendi direito, o doutor Tiago estava me dizendo o seguinte: você está no processo da Câmara Arbitral, que é um processo, tem um tempo, exige um tempo para nomear juiz, né? Se tem uma urgência, você tem que apelar para uma outra
um outro mecanismo, é isso? É que é a isso, medida cautelar? exatamente. Então eu gostaria que o senhor detalhasse para a gente. Bom, o que acontece, Resch? A jurisprudência anterior, ela dizia, ela era dividida no sentido, olha, eu tenho medidas cautelares, eu tenho cláusula de arbitragem, mas uma parte tem uma urgência. E como eu vou resolver essa questão urgente, certo? Vou para o judiciário ou vou para a arbitragem? Era simplesmente impossível ir para a arbitragem, muito em razão do que eu falei anteriormente sobre o tempo de instituição. A arbitragem, ela demora a se instituir. Não é simplesmente a gente apresentar uma petição inicial, como nós fazemos aqui no processo civil tradicional. Há um requerimento de arbitragem e nomeação de um árbitro, a outra parte é intimada, apresenta o árbitro, o outro árbitro, os dois nomeiam o terceiro. Tudo isso pode demorar de 2 a 3 meses. Havendo urgência, quem resolve o meu problema de urgência? Ou seja, a lei, o que a lei fez de bom agora, ela confirmou o que a jurisprudência majoritária, inclusive do STJ, vinha decidindo. Na pendência de constituição do Tribunal Arbitral, medidas de urgência devem ser apresentadas perante o Judiciário. Certo? Uma vez instituída a arbitragem, constituído o Tribunal Arbitral, aí sim o Tribunal analisa, às vezes até revoga ou mantém a própria decisão que o Judiciário deu. Mas isso não é o normal. O normal é que possam surgir questões cautelares durante a arbitragem. Aí só os árbitros podem decidir. Agora, antes da arbitragem se iniciar, ainda que eu tenha um requerimento protocolado, sabe? E nomeado um árbitro, mas digamos que ali surgiu uma questão de urgência. Poder Judiciário competente. Isso é o que a lei decidiu. Existe um acórdão super famoso, acórdão Itarumã, do STJ, de lavra da ministra Nancy Andrighi, que talvez seja o caso, assim, o acórdão, a adesão mais falada sobre esse tema das cautelares na arbitragem. E a lei brasileira agora finalmente incorporou em seu corpo essa possibilidade, ou seja, as partes não têm mais a preocupação de saber se vão para a arbitragem ou vão para o judiciário. Na pendência de constituição, regra, e para o Poder Judiciário com a medida cautelar. Ficou mais claro, né? Ficou muito mais claro. Doutor, nosso tempo acabou. Aqui você sabe como é que é. Uma pena. Meia hora. Teremos mais oportunidades. Teremos. Aqui tem um livro do que ele é coautor. Exatamente. Juntamente com Eduardo Silva da Silva e Luiz Fernando Guerreiro, é isso? Exatamente. E o Tiago Marinho Nunes. Nós não falamos nada sobre o livro, mas voltaremos a conversar. Regras da arbitragem brasileira. São comentários aos regulamentos das câmaras de arbitragem. Interessante. E tem Câmara do Comércio Brasil Canadá. Quem que é o órgão, para terminar, o órgão máximo da arbitragem, da Câmara de Arbitragem? O órgão máximo da... O Supremo Olha, na arbitragem não há recurso. Não há? Não há recurso. Então a gente não há esse Supremo, né? A gente há um tribunal arbitral que funciona, na maioria das vezes, sob a égide de uma Câmara. E no Brasil, eu posso lhe assegurar, Resch, que temos excelentes instituições arbitrais. Nesse livro nós comentamos 4 instituições muito utilizadas no Brasil: a Câmara Brasil-Canadá, a Câmara da Fiesp, a Camarb de Minas Gerais e a FGV no Rio de Janeiro. São câmaras muito exponenciais que já atuam há muito tempo no Brasil, e temos outras câmaras importantes surgindo no Brasil. Esse é o desenvolvendo. Fica para a próxima. Para a próxima conversa. Muito obrigado, Tiago. Até a próxima vez. Obrigado a você, Resch. Gente, até o próximo programa. Obrigado. Tchau.